eu vou fazer um comentário muito breve, porque nós estamos chegando aqui ao final. Logo mais, em Brasília, os relógios marcarão 19 horas. Mas eu vou dizer apenas que o Estado é laico para que exista liberdade religiosa. O Estado não é laico porque o governante é ateu. O Estado é laico para que ele preserve a sua condição de respeito à religião como uma escolha individual. Isso desde John Locke, pelo menos. Agora, nós chegamos tarde nisso também. A radiodifusão é serviço público. Isso traz um dado particular para o tema de religião numa concessão pública de rádio ou televisão. É evidente que a religião é parte da cultura, é parte da expressão popular. E ela pode aparecer, como todas as outras manifestações, na programação de uma rádio ou de uma televisão. Eu acredito que, para manter a laicidade do Estado, as emissoras públicas devem, sendo estatais, evitar qualquer transmissão de cultos ou cerimônias religiosas. Sendo públicas, devem evitar a adesão a uma causa, a uma fé em particular. Devem evitar essa adesão. Porque o que é problemático na radiodifusão não é o aparecimento de uma missa numa determinada emissora. O mais problemático é a condução, a administração da emissora por critérios próprios de uma igreja. Ou seja, o estabelecimento de uma ponte pelo qual uma igreja organizada comanda as operações numa emissora que é uma concessão pública. Isso é um problema muito grave. Por que a Constituição estabelece que, por exemplo, parlamentares não podem ser concessionários de serviços públicos? Há uma discussão sobre isso, mas o princípio é basicamente esse. Por quê? Porque se instaura imediatamente um conflito de interesses. Aquele sujeito encarregado da legislação se torna também um prestador de serviço público. Isso é complicado. Ora, a religião traz coisas parecidas, outros tipos de conflitos de interesse, mas, como princípio, a Constituição e todo o ordenamento jurídico no Brasil dá vantagens, inclusive de natureza tributária, para agremiações religiosas que definitivamente não podem valer para as emissoras, instituições, prestadores de serviço público de radiodifusão. Nesse sentido, se esse canal indevido se estabelece, você pode até abrir portas para uma burla desse princípio legal. Por isso é bom não misturar os canais. Partido é uma coisa, emissora de radiodifusão é outra coisa, igreja é outra coisa. Quanto mais separadas elas funcionam, melhor para a clareza do debate público. Então, esse é o problema. Uma emissora pública, não estatal, uma emissora pública, pode mostrar uma missa, mas o ideal é que ela não mostre uma missa, é que ela estabeleça pontes de diálogo entre as religiões. É que ela esclareça as pessoas para opções diferentes. Então, esse é o princípio geral, que vale em todo lugar, sabe? Eu já estou sendo cobrada... Não, você vai esperar a inscrição. Mas imagina. Tem que esperar a inscrição. Olha aqui. Nós temos aquela senhora que já está com o microfone, o Guilherme, que é o conselheiro Guilherme, e a Virgínia Galvez, da TV Senado. Depois a senhora pode fazer. Pode ser? Pode ser assim? Eu também quero fazer uma pergunta, eu estou me segurando aqui. Ah, desculpa, então... E aí acabou, tá, gente? Senão... Ai, desculpa, moça. Como é seu nome? Jéssica. Hã? Jéssica. Tá, e aí acabou, tá, gente? 19 horas. Isso mesmo. Eu tenho 4 pontos e me parece injusto levar os 4 pontos para uma discussão com o Eugênio, que, bom, ficou sozinho na mesa, né?
e ele não responderia por tudo. Mas eu me senti muito provocada hoje em vários pontos, e eu gostaria de falar de 4 deles, rapidamente, né? O primeiro ponto me traz uma preocupação ligada à sua exposição e à fala da Tereza Gruvinel hoje de manhã. Você disse que nós estamos num momento, um processo de migração de um sistema para outro. E a Tereza disse de manhã, a fala dela entre aspas, não sabemos o que os outros governos podem futuramente fazer em relação... Eu não disse, foi a Helena. Anotei entre aspas. Desculpa, a senhora confundiu. Eu acho que a ministra disse algo parecido em relação ao financiamento. Isso. Bom, o fato é o seguinte, a minha preocupação... Eu não posso responder porque eu não disse. Uhum. Eu disse foi, eu apresentei uma proposta de financiamento, que é o nosso projeto de financiamento em 3 frentes de fontes de financiamento. Que eu apresentei, não sei se a senhora viu minha exposição da tarde. Eu acompanhei desde manhã tudo. Então, de tarde eu apresentei como está o financiamento hoje e como nós pretendemos, nós projetamos o financiamento da EBC a médio e longo prazo. Eu não disse essa frase, não sei, mas embora ela tenha seu fundo de verdade, né? Mas ela não é minha. É só isso que eu quero O meu falar. ponto, e eu não quero fazer esse debate porque já são 19 horas em Brasília, mas poderia fazê-lo, o meu ponto é o seguinte, nós estamos discutindo aqui uma mídia pública como um projeto de governo, como um projeto de Estado. Esse é um ponto, é um dos pontos que me provocam nessa discussão de hoje, porque se for um ou se for outro, os caminhos são diferentes e talvez a gente possa conversar com eles sobre perspectivas, não é? Para, inclusive, entendermos para onde nós estamos caminhando. O meu segundo ponto nós falamos e essa é uma questão que eu trago aqui, por isso está nesse debate, né? A outra é mais geral, que é a seguinte, claro que eu compartilho que o momento em que as televisões ou a mídia pública nasce na Europa e nos Estados Unidos é diferente do momento atual, que hoje nós temos uma complexidade muito maior, mas há 2 pontos que eu queria levantar que são atualmente parecidos com o que eram quando elas foram criadas. A mídia pública foi criada na Europa e nos Estados Unidos como um projeto de Estado de fortalecimento da classe média, que é a classe que nós estamos dizendo que hoje está fortalecendo um novo projeto de governo no país. Não é? Então, o que nós estamos pensando para essa classe média, né? Se nós tomamos em consideração que há uma certa semelhança entre o que aconteceu naquele momento e o que está acontecendo agora, né? Aqui no Brasil, com a emergência, digamos, das mídias públicas. E também levanto que eles tinham um problema que nós temos, que era a educação de qualidade, né? E sobre isso eu quero entrar, então, num ponto que é muito importante, que deu muito certo no caminho escolhido como projeto de governo, projeto de Estado, como mídia pública, que eles optaram pela capacitação da mídia para os jovens e para a sociedade como parte de um projeto de Estado, né? Quer dizer, o que é que nós estamos pensando sobre isso? E o meu 4º ponto, que eu me sinto provocada no debate de hoje, eu sinto que nós falamos muito a respeito, no dia de hoje, dos meios públicos a partir dos gestores dos meios, né? No final da tarde, nós tivemos a exposição do Vivarta e depois a exposição do Herman Reis, 2 pessoas qualificadas para falarem, mas é um debate deles com os meios privados. Eles não fazem esse debate em relação aos meios públicos. E eu queria dizer, nesse sentido, que eu sinto que o Brasil, por exemplo, hoje já tem uma abertura grande. Nós tivemos movimentos como a Conferência de Comunicação, a primeira Confecom e vários outros, que são semelhantes como movimentos públicos em relação aos meios, como os que estão se iniciando na América Latina.
e que, portanto, um debate teria que ser aberto como a participação do público poderia se dar, usando as experiências já existentes nos próprios meios públicos. Eu, por exemplo, e aí eu digo a minha expectativa, e isso é bastante pessoal, eu gostaria que o Conselho Curador, ele fizesse uma apresentação anual me informando a mim como está a televisão, quais são as tecnologias que avançaram, quais são as perspectivas, e uma terceira posição, eu gostaria muito de saber como é que o público realmente age e quais as medidas que estão sendo tomadas, como, por exemplo, acessibilidade. Eu terminei, obrigada. Posso? Bom, eu vou tentar ser... Tá, então vou tentar ser bem rapidinho, porque eu acredito que está todo mundo bastante cansado, mas o Hermann Reis tocou num ponto muito interessante, que é a garantia de uma autorregulação que garanta a participação da sociedade nos meios públicos e que garanta a liberdade de expressão, que garanta a liberdade de opinião, mas com responsabilidade. A minha pergunta é a seguinte, na verdade, até que ponto as novas tecnologias que permitiram que o cidadão e a sociedade pudessem se manifestar de uma forma muito livre, muito anárquica, e que dentro de um contexto de mídia privada, os grandes conglomerados às vezes observam essa potencialidade de alguém que está com um blog ou se comunicando muito bem numa rede social, incorpora essas pessoas dentro dessas grandes instituições, fazem elas seguirem uma certa linha editorial, né? Começam a ganhar dinheiro com aquela liberdade que estava sendo produtiva, e essa pessoa se torna presa dentro de uma linha editorial. Até que ponto que é possível a gente garantir nas mídias públicas uma autorregulação que seja com responsabilidade, mas que seja de fato libertária? Que de fato a gente consiga... É papel da TV, das mídias públicas fomentar a troca de informações que propiciam revoluções como estão acontecendo no Oriente Médio? É papel da mídia pública estimular que o cidadão promova uma revolução como essa dentro dos seus próprios meios? Ou não? Isso não é papel da mídia pública ser libertária a esse ponto. É isso. Bom, boa tarde a todos. Virgínia, eu sou da TV Senado, represento também a Rádio Senado. Eu venho, como quase todos aqui, eu acho, enfim, boa parte, da mídia privada e tenho a grata satisfação de trabalhar na TV Senado. A parte dessa discussão conceitual, estatal e público, né? Eu sou jornalista, não sou professora, enfim, eu acho que o conceito é importante porque ele nos orienta, Eugênio, não quero desmerecer, mas assim, eu acho que assim, é importante a gente lembrar que o estatal, que foi como você classificou e se classifica a TV Senado, Câmara, Justiça e tal, ela tem um alto grau de interesse público, né? Isso nem sempre é claro, vou te dizer por quê. Porque eu acho que muitas vezes a gente observa entre nós mesmos, profissionais de imprensa, especialmente os profissionais que têm experiência em mídia comercial, entre esses próprios profissionais existe um preconceito, né, com o fato de trabalhar para a mídia estatal, né? E a gente observa também que, do ponto de vista das nossas fontes, quantas vezes quem foi repórter ficou sentado esperando numa sala de espera, entrar uma TV Globo, uma Bandeirantes, não sei quem na sua frente, e você ser preterido porque você era de uma mídia público-estatal. Então, eu acho que isso é uma reflexão que nós temos que fazer como profissionais, né, que temos orgulho de fazer TV público-estatal ou TV que, na minha visão, o que mais importante é que tem um alto grau de interesse público, seja pública ou TV, classificada como pública ou TV estatal, né? Então, eu acho que, assim,
só te colocando, se você concorda, se você vê esse preconceito, né? E eu